Olá, pessoal. Então, hoje vamos retomar as nossas aulas em teorias linguísticas. Eu sou o professor Samuel e hoje nós vamos, então, iniciar o nosso módulo 4, que tem como tema aí a linguística e o ensino de línguas. E na nossa unidade 1, que tem como tema linguística e ensino. Então, nós vamos trabalhar essa abordagem mais prática da linguística em sala de aula. Quais as contribuições e como que a linguística tem contribuído para o ensino em sala de aula de língua portuguesa ou língua estrangeira. E dentro dessa perspectiva, dessa abordagem, então, de aplicação das teorias linguísticas em sala de aula, nós vamos para uma temática que é a análise linguística. A análise linguística, né, esse termo, aparece lá nos documentos oficiais da educação, né? Seja a BNCC, seja os PCNs de língua portuguesa, onde nós temos ali os 3 eixos do ensino de língua em sala de aula, que é leitura e produção textual, né, literatura e análise linguística. Então, esse termo análise linguística é o que veio, digamos assim, em substituição ao termo gramática para o ensino de língua portuguesa em sala de aula. Mas não é apenas uma mudança de nomenclatura, uma mudança de nome. Há algumas implicações práticas nessa mudança de perspectiva, de gramática para análise linguística, né? O ensino de gramática sempre foi o pilar das aulas de língua portuguesa no Brasil, de forma geral, nas duas últimas décadas, desde o início do ensino de língua portuguesa, digamos assim, de forma formal nas escolas. Mas, no entanto, nas últimas 2 décadas, tem-se havido uma revisão dessa lógica, né? Por justamente considerar que o ensino de gramática tradicional não trazia uma metodologia tão eficiente, de forma que havia muitas deficiências nesse aprendizado da língua portuguesa, a partir da lógica do ensino da gramática. Então, surgiu a proposta aí da análise linguística em vez da gramática nas salas de aulas. Então, vamos ver um pouco sobre qual que seria essa diferença, dessa mudança da gramática para a análise linguística. Uma das fundamentações desse movimento, né, que procurou essa revisão de mudar da gramática para a análise linguística, está principalmente nos resultados insatisfatórios, né, evidenciados aí nessas avaliações realizadas nas escolas, como o próprio Enem, por exemplo, e dos resultados que se teve nos Enems em relação à língua portuguesa e as provas de gramática que aparecem ali, né? Então, assim, a análise linguística, ela surge, né, num primeiro momento, lá em 1984, por um linguista brasileiro chamado João Vanderlei Geraldi. Então, esse termo, análise linguística, aparece no livro do João Vanderlei Geraldi, onde ele, então, propõe essa nova abordagem para o ensino da língua materna, com essa nomenclatura, análise linguística, ao invés de gramática. No ensino médio, como se trabalhava muito em função do vestibular, o antigo vestibular, agora o Enem, e também dessa preparação para o mercado de trabalho, então se privilegiou durante muito tempo essa revisão gramatical, né? Ou seja, essa questão de corrigir os erros da escrita do aluno, o que ele errou aqui, o que ele errou e tal. E também com as técnicas de redação, né? Ou seja, em termos da construção do texto, de como fundamentar os argumentos e tal. Mas sem se preocupar, digamos assim, em pensar o texto como um todo. Então, diante disso, as aulas de gramática acabavam trazendo para o aluno esses conteúdos em termos de classes de palavras da gramática. Então, o que é o substantivo, o que é o artigo, o que é a conjunção, o que é a preposição, e se exemplificava esses usos nas frases. Já na análise linguística, se trabalha sempre a partir do texto. Então, vai se trabalhar em sala de aula um texto, e a partir desse texto, o que aparece no texto, os conceitos que aparecem no texto e que devem ser trabalhados no texto, que vão ser trabalhados na aula de análise linguística, o que seria a antiga aula de gramática. Então, se o texto lá tem, por exemplo, o uso da ironia, né, tem algumas figuras de linguagem que aparecem no texto, e a coesão e coerência daquele texto, como que é articulada essa coesão e coerência do texto, aí sim você vai trabalhar, por exemplo, as conjunções, como que é feita
essa coesão e coerência a partir das conjunções e por aí em diante. Então, a perspectiva mudou a partir da lógica da análise linguística, porque na análise linguística é sempre a partir do texto, os propósitos do texto, os objetivos do texto que vai ditar como que vai se desenvolver a aula de língua portuguesa, essa aula de análise linguística. Então, essa lógica de acumular conteúdos, como das classes de palavras na gramática, né, os linguistas consideravam, então, que ela ignorava duas questões fundamentais no ensino de língua, né? Primeiramente, que a aquisição de linguagem se dá a partir da produção de sentidos em textos situados em contextos de interação específicos e não da palavra isolada. Então, essa ideia, né, de trabalhar o texto de forma que ele faça sentido a partir dos seus propósitos de comunicação. Para que esse texto serve, aonde que eu estou usando esse texto, e nessa lógica que nós nos comunicamos através de texto, mesmo que seja numa roda de conversa qualquer, a nossa comunicação se dá por um todo de sentido, uma unidade maior de sentido, que tem a ver com a intenção do produtor desse texto e por aí em diante. Então, nessa lógica sempre, nessa lógica do texto, né? O texto que dita o fluxo da aula de língua portuguesa. E a segunda questão, então, né? O fluxo natural de aprendizagem é da competência discursiva para a competência textual até a competência gramatical. Ou seja, a gramática, ela está no fim desse processo, e não no início. Não se começa a aprender a gramática para depois se aprender a escrever um texto, para depois aprender a compreender textos e por aí em diante. É na lida com textos que você chega na gramática. Então, há um processo inverso aí, né? Além disso, né, analisar o uso de determinada palavra num texto só tem sentido se isso trouxer alguma contribuição à compreensão do funcionamento da linguagem. Então, se numa determinada frase, ou num determinado lugar daquele texto, né, o artigo aparece ali, mas não faz sentido nenhum discutir naquele momento a função do artigo, então não tem para que trabalhar com essa lógica das classes gramaticais naquele momento do texto, sendo que, às vezes, no momento do texto é mais importante, por exemplo, discutir quais os fundamentos daquela argumentação, como que um argumento se soma a outro argumento para defender a tese, para formular a tese que é defendida ali no texto. Então, sempre nessa lógica, né? Então, aí considera-se mais significativo que o aluno internalize determinados mecanismos e procedimentos básicos ligados à coerência e coesão, do que memorizar aí, né, esse nome dessas classes de palavra, né, ou saber onde é o que é sujeito, o que é predicado, e por aí em diante. E essa lógica já está lá prevista nos PCNs de língua portuguesa, né? Então, não é uma coisa de agora, é uma coisa que já tem sido discutida, principalmente nessa reformulação do ensino da educação brasileira desde a principalmente da década de 90 para cá, né? E isso advém também com as contribuições da linguística, né? Então, uma das questões que se fala é que a escola, né, ela não tem que preparar gramáticos, né, ou linguistas, né? Então, a aula de português não tem que preparar um gramático lá, tipo o professor Pasquale, por exemplo. Então, assim, não tem esse objetivo. Então, por isso que não tem esse foco na gramática em si, porque o que o aluno tem que aprender é como compreender bem os textos com qual ele interage, seja nos meios sociais, seja nas redes sociais, ou seja na leitura de livros, ou seja na conversa do dia a dia. Então, ele tem que aprender a compreender os textos e aprender também a escrever bons textos, fundamentar os seus argumentos. Então, a gramática, ela é o meio para que ele atinja esse fim, mas ela não é o fim em si mesmo, né? Então, a proposta da análise linguística, né, ela surge justamente aí como essa alternativa às práticas anteriores aí da gramática, né? Então, lá no PCN, nos PCNs, na BNCC, se fala, por exemplo, de um ensino integralizado, em que você une os três eixos. Então, o ensino da literatura, o ensino de leitura e produção de texto, né, antigo ensino de redação, e a análise linguística são coisas que devem estar integradas uma nas outras, né? Então, a relação entre esses três eixos aí de áreas do ensino
da língua portuguesa. E a análise linguística é o que, de certa forma, então, coloca a gramática em relação com essas outras duas áreas, tanto a literatura quanto a aula de redação ou a aula de leitura e produção de texto. Então, é claro que não se exclui também a sistematização dessa aula de análise linguística, né? Então, o professor, quando ele escolhe o texto, então, ele escolhe o texto para ser trabalhado em sala de aula, ele tem que saber quais os conteúdos que aquele texto aborda, então, o que é mais importante naquele texto, e a partir disso, então, ele vai sistematizar aí também essas aulas da gramática, desses conceitos gramaticais que vão estar inseridos naquele texto. Então, há uma sistematização, sim. A questão é a mudança de foco. Não mais o foco na gramática, mas o foco aqui é no texto. É o texto quem vai conduzir essas aulas, é o texto quem vai fazer com que a aula flua, a aula de língua portuguesa flua, né? Então, no ensino médio, principalmente, né, por exemplo, é preciso que o trabalho com análise linguística parta de uma reflexão explícita e organizada para resultar na construção progressiva de conhecimentos e categorias explicativas dos fenômenos em análise, né? Ou seja, então o professor, ele tem que, obviamente, na escolha dos textos, né, ele construir uma metodologia em que esses conteúdos gramaticais vão aparecendo, né, para o aluno de forma contextual, nos textos e tal, dentro dos propósitos do texto, mas que construa um conhecimento gradativo também desses conteúdos gramaticais, né? Então, o aluno tem que haver uma sistematização do professor para que o aluno consiga, né, ir construindo esses conhecimentos gramaticais, né, somando um conhecimento ao outro, de forma que nada seja atropelado aí no meio do caminho, né? Então, é claro que há sim uma metodologia a ser seguida, assim, um planejamento a ser seguido nessas aulas de análise linguísticas, né? Mas, como eu falei, a questão principal é essa mudança de foco, mas essa sistematização do conteúdo, ele vai ocorrer, só que ocorrer sempre a partir do texto, né? O texto quem vai editar essa sistematização, essa organização dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Então, para deixar aqui uma citação do Geraldi, né, para entender melhor, já que essa terminologia é dele, ele diz o seguinte: o uso da expressão análise linguística não se deve ao mero gosto por novas terminologias. A análise linguística inclui tanto trabalho sobre as questões tradicionais da gramática, quanto questões amplas a propósitos do texto, adequação do texto aos objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados, né, tais como metáfora, metonímia, paráfrase, citações, discursos diretos, indiretos, etc. Então, tá vendo? A análise linguística é, como eu falei, esse ensino integrado, né, da gramática com a leitura e produção de texto e também com a literatura, quando isso for possível. A prática de análise linguística, né, ela vai mudar um pouco algumas questões, que ela não vai se limitar aí essa ideia de caçar erros no texto do aluno, né? Caçar quais são os erros gramaticais e ortográficos, né, que o aluno está cometendo aqui. Mas a análise linguística também ela vai propiciar ao aluno e ao professor também aqui, né, que ao detectar, né, esses usos, digamos assim, inadequados de alguns componentes gramaticais, que o professor revise esses conteúdos deficientes, mas de forma que o aluno entenda como que o uso de tal recurso linguístico, de tal questão aqui da coesão, da coerência, vai deixar o texto dele um pouco melhor. Então, no trabalho de análise linguística, né, integrado aqui à questão da leitura e produção de texto, se trabalha muito com a reescrita dos textos, né? Reescrever o texto até que o texto se torne um texto melhor. E não tanto que essa lógica de correção, de marcar o texto todo de caneta vermelha, digamos assim, né? Então, é uma mudança de postura, é uma mudança de perspectiva em relação ao ensino de língua portuguesa em sala de aula. Aí, quais os tipos de procedimentos, né? Quais os tipos de conteúdos também pode-se haver nessas aulas de análise linguística. Então, nessas aulas de análise linguística, a partir do momento que se parte do texto, você pode trabalhar com todos os níveis aí
da língua, né? O nível fonológico, que é o nível da produção do som. Então, aquela questão, por exemplo, das variedades linguísticas, por que em algumas regiões se troca o L por o R, por aí em diante e tal. Isso pode aparecer também trabalhando com textos regionalistas, por exemplo. Então, isso dá ordem no fonológico, mas na ordem do morfológico também, né, da formação das palavras. E na ordem do sintático, né? O sintático acaba sendo mais importante na análise linguística, porque o sintático é esse nível da organização dos textos, né? Então, o sintático é como que a frase se organiza, né? E o texto vai se organizar também sempre a partir de uma estrutura sintática do texto. Então, é claro que o sintático vai ter uma ênfase um pouco maior, vai ter um lugar maior nas aulas de análise linguística em relação às aulas tradicionais de gramática. Enquanto nas aulas tradicionais de gramática você tinha mais esse nível fonológico e morfológico, na aula de análise linguística você vai ter um foco maior no nível sintático. Mas isso não quer dizer que não vai ter conteúdos aí a serem abordados também desses outros níveis, né? E o nível principal, obviamente, é o nível textual, né? Em função do texto. Os efeitos de sentido no texto que cada recurso gramatical, né, dá nesse texto, como que podemos perceber ali as intenções do autor no texto e por aí em diante. Então, o nível, sim, que a ênfase é maior, ou o nível que conduz os outros níveis, é o nível textual. E nesses níveis gramaticais aí, o mais forte seria o nível sintático. Então, aqui só para trazer para vocês alguns elementos, para vocês terem uma ideia do que pode ser trabalhado, né, nessas aulas de análise linguística. Então, nós temos aí, por exemplo, né, elementos grafofônicos, né, que podem aparecer nessa questão do texto, então, relacionados à reflexão sobre fonemas e grafemas com possibilidade de estruturação das unidades sonoras. O que é isso, né? Fonemas são os sons que formam cada palavra, e qual a relação desses sons com o escrito. Grafema é o gráfico, né, aquele que está escrito, né? Então, isso aqui é fundamental, por exemplo, nas aulas de alfabetização, né, já que o aluno, a criança tem que aprender essa relação entre o som e a letra que ele escreve, né, porque nem sempre a relação se dá igual, né? Então, por exemplo, na nossa língua portuguesa, então o som do Z, às vezes você escreve ele com a letra Z, mas em outros momentos você escreve com a letra S. Então, não tem aí uma relação 100% entre o símbolo da letra, né, e o som. Então, alguns momentos você usa a mesma letra para se referir, letras diferentes para se referir ao mesmo som e por aí em diante, né? Então, o aluno vai ter que aprender isso, obviamente, mais nos níveis iniciais ele vai lidar com essa questão. Elementos morfológicos ou lexicais, né? Então, aqueles relacionados às classes de palavras, né, como eu já falei aqui sobre essa questão do substantivo, artigo, etc., né? As flexões, por exemplo, do verbo, por aí diante. Então, isso aqui é no nível morfológico, né? Então, mas sempre relacionada à questão do contexto, né? Como que isso tem interferência na construção da frase, na construção do texto, e por aí em diante. Elementos morfossintáticos, né? Então, aqueles relacionados às classes de palavras em funcionamento na frase, né? Elementos sintáticos, então, por exemplo, sujeito, predicado, adjunto, complemento, e por aí em diante. O que é adjunto, o que é complemento, são elementos sintáticos, né, que fazem parte da formação da frase, que vão construir o texto também, e que tem a ver com a questão da coesão e da coerência, né? Ou elementos textuais, né, aqueles relacionados à organização sequencial e composicional do texto, como os operadores discursivos. Então, aqui tem a ver a questão, por exemplo, da argumentação, como que eu coloco, primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento, e por aí em diante, como que aparece a minha tese no texto. Então, são elementos aí discursivos e enunciativos, né? Elementos textuais, melhor dizendo. E elementos discursivos e enunciativos, aqueles relacionados a fatores externos a línguas, mas nelas se assumem e promovem efeitos e sentidos diversos. Esses elementos discursivos e enunciativos é aquele que tem a ver com o conhecimento de mundo, né, do aluno e do texto em que ele vai analisar. Então, como que ele vai interagir com aquele texto, perceber ali algum conhecimento de mundo que aquele texto traz e que ele não tem, e relacionar com os conhecimentos de mundo que ele já tem, né? E aí, para que ele consiga, então, perceber esse novo conteúdo
por aí em diante. Né? Elementos sociolinguísticos tem a ver, são as variedades linguísticas, né? A variação é a mudança da língua, né? Motivada por questões sociais, culturais, históricas. Elementos semióticos, né? Então tem a ver essa relação entre texto verbal e não verbal. Então hoje em dia em sala de aula se trabalha muito com a questão da análise de charge, por aí em diante. Além disso, hoje em dia nós temos essa questão do texto digital, o texto que está disponível na internet, né? E outros tipos de texto. Então você pode trabalhar com vídeos, se trabalhar com áudios, né? Porque hoje o aluno tem esse contato incessante aí com as redes sociais e troca de textos por WhatsApp e está assistindo vídeo no YouTube, no TikTok, não sei na onde. Então, pode trabalhar isso em sala de aula também com os elementos semióticos de construção desses textos, que a gente chama de textos multimodais, né? Que aparecem de várias formas, em várias modalidades, por exemplo. E elementos semânticos, que o elemento semântico é aquele que tem a ver com a construção dos sentidos do texto. Qual os efeitos de sentido que uma dada palavra tem quando ela está em um contexto, quando ela está em outro contexto e por aí em diante. Então, todas essas questões, todos esses níveis podem e devem ser trabalhados na análise linguística, né? Então, a análise linguística, ela não deve em nada à aula de gramática. A questão é que ela se apropria de conteúdos que é da gramática, mas também de outros conteúdos a mais que tem a ver com a relação do aluno e do texto com o mundo à sua volta e quais os propósitos que o texto tem, qual o efeito de sentido que o texto quer trazer, qual mensagem que o texto quer trazer, perceber as entrelinhas do texto, as ironias no texto e por aí em diante. Então, todas essas questões vão ser trabalhadas na análise linguística a partir de uma leitura contextualizada do texto. O texto sempre, porque sempre pensando na lógica que o texto foi escrito por alguém e para alguém. O texto, ele não surge do nada. Então, alguém escreveu o texto, ele queria dizer alguma coisa a alguém. Então, todo esse processo aí tem que ser trabalhado em sala de aula. Esse horizonte significativo do produtor do texto, o horizonte significativo do destinatário do texto e do leitor do texto atual, que está lendo o texto, que nem sempre foi o destinatário pretendido pelo autor do texto, mas que agora é o destinatário do texto. Então, todas essas questões vão ser trabalhadas na análise linguística, né? De forma que nós integramos nessa aula de análise linguística, né? O ensino da gramática da língua portuguesa, mas também o ensino de leitura, de compreensão do texto, o ensino da produção do texto, da escrita do texto, de como escrever o texto, e podemos também, nesse meio aí, inserir também o ensino da literatura, né? A literatura aqui também é um texto mais complexo, né? Que se está aí, né? Se trabalha de forma melhor essa questão da função poética do texto, mas que também é um texto e que vai entrar também nesse ensino integrado aí dos 3 níveis lá que os PCNs falam, né, dos 3 eixos do ensino de língua portuguesa, né, leitura e produção textual, né, literatura e análise linguística. Então, pessoal, é isso aí, né, a principal referência da nossa aula é o texto lá do João Vanderlei Geraldi, chama O Texto na Sala de Aula. Tem um texto que tem tenta trazer a linguística para uma questão bem prática, como que o texto vai ser trabalhado em sala de aula. E é isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham aprendido, né, um pouco mais sobre essa questão da análise linguística, do ensino de língua portuguesa, e até a próxima aula então, pessoal. Até mais.